O ministro do STF, Flávio Dino, qualificou como constrangedor o acordo firmado pela AGU de Jorge Messias com a Axia Energia da Eletrobras. Criticou especialmente a inclusão de um jabuti que favorece a eletronuclear. Só que isso colocou o presidente Lula em maus lençóis, já que ele escolheu Messias para o STF. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, Jorge Messias indicado ao STF, eu acho que esse cara tá se queimando de tudo quanto é jeito. A base do Lula não gostou, o Senado não gostou, o STF não gostou, ninguém gostou dessa indicação. O Lula ele conseguiu fazer a proeza de deixar todo mundo bravo. Que bom. Desagradar a todos. Eu não vejo problema, eu também não gostei. Desculpa, Sofia, mas que bom, né? Pois é, e assim, o Lula foi avisado. O Lula, logicamente, não está assistindo o Meteoro, mas a gente comentou aqui no Meteoro. Se a gente comentou aqui no Meteoro, você acha que as pessoas ali próximas ao presidente Lula não comentou com ele? O Lula sabia dos riscos, das articulações, das possibilidades, e a gente comenta sobre como é complexo você ter mais uma pessoa conservadora, mais um evangélico, mais um homem branco dentro desse cenário, com a saída do Barroso, com uma sociedade distinta e que cobra por diversidade. E o Lula subiu ali a rampinha com muita gente, com muita diversidade, então não era para menos que ele fosse cobrado. Inclusive, ele pediu para ser cobrado. Ele disse que não estava trabalhando para que ninguém ficasse batendo palma para ele, não. Ele queria sim ser cobrado das suas ações, e aí toma, Lula. Você foi cobrado do melhor estilo possível, mas tem um aliado que humilhou o Messias, que é o Flávio Dino, e eu adoro o Flávio Dino, vocês já sabem disso. Fiquei chateadinha com ele, né, no julgamento do Bolsonaro no STF, porque ele queria ali diminuir, né? Não estou concordando com a dosimetria, queria aliviar para o Heleno, mas eu, particularmente, né, tenho corações nordestinos, eu sou muito bairrista, né? Então tenho questões positivas a falar do Flávio Dino. Tenho negativas também, mas essa aí eu estou suprimindo por enquanto. Vamos lá, Sofia, eu vou te pedir para trazer no UOL. A mesma análise que você faz, a Fabíola vai fazer, e é exatamente isso. Um Messias desagradou gregos e troianos, e é muito legal ouvir. Passado, o novo candidato do Supremo Tribunal Federal. Tem gente que tá com pena do Messias, porque ele tá tomando de tudo quanto é lado. Aí quando ele vai fazer alguma coisa, aí, sério, eu tô me controlando aqui, porque tem gente que fala assim, coitada do Messias. Messias, o Jorge Messias, tá? É o outro Messias. Aí, falou assim, ele foi lá pela AGU, porque ele é o advogado-geral da União, foi lá pela AGU, foi falar, olha, pro Gilmar Mendes, tem que rever aí essa medida, não tá correto, não sei o quê. Aí tomou uma, aí... Hoje tem um bastidor maravilhoso dos nossos colegas que de vez em quando vem aqui, o Fábio Zanini no painel da Folha, que já foi assinada pela Dani também, e diz o seguinte, a reportagem, vamos abrir hoje pra gente? Ministros do Supremo Tribunal Federal se enfurecem com Messias e veem traição e manifestação contra Gilmar. Então, ele tomou essa aí dos ministros do Supremo. Os ministros do Supremo adotaram um tom de indignação ao comentar a manifestação apresentada pela AGU por Jorge Messias, que pediu para Gilmar Mendes reconsiderasse a decisão. Gilmar rejeitou o pleito da AGU nessa quinta-feira. Aí, interlocutores ministros próximos a Gilmar avaliaram a postura de Messias como uma traição contra aquele que era o seu principal articulador entre os magistrados na busca por uma vaga. Ou seja, perdeu ali um apoio importantíssimo e aí tomou mais uma. Vou interromper rapidinho, Dai, só para explicar do que está sendo falado aí. O Gilmar Mendes ele fez ele tomou uma decisão com relação a uma liminar, dizendo que apenas o PGR pode pedir o impeachment de ministros do Supremo, ao contrário do que qualquer cidadão, como era antes, e que precisava de maioria qualificada no Senado para conseguir que esse impeachment vá para frente. E isso gerou um atrito entre o Senado
e o STF, porque o Senado ficou oculto, obviamente, enquanto o STF está querendo se proteger. E o Jorge Messias, usando a AGU, ficou do lado do Senado, já pensando aí em querer apoio para uma eventual sabatina. Só que com isso ele desagradou os futuros colegas, possíveis futuros colegas, que eu já tô começando até a duvidar que o Messias vai conseguir chegar lá. Mas enfim, vamos continuar. Tem mais. Messias acena, tá? Reportagem também da Folha de São Paulo. Messias acena a senadores com aval a emendas parlamentares contra aborto, mas não é bem recebido também, né? E aí tem toda uma questão que ele está tentando por todos os lados. Flávio Dino também reclamou em relação ao próprio Messias. Tem aqui também uma reportagem falando a respeito de Flávio Dino. Afirma ser constrangedor o papel da AGU de Jorge Messias no caso da Axia, da ex-Eletrobras. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui para quem está conosco na TV. Pronto, e agora é justamente isso que a gente vai falar, né? O que aconteceu no caso da AGU e a Axia, porque é o seguinte: houve a privatização da Eletrobras, a Axia, a empresa que agora é responsável, conseguiu aí um acordo com a AGU. E aí o Dino, vou te pedir para colocar na tela a carta capital, Sofia, por favor. E aí o Dino, né, se manifestou em relação a esse acordo. O ministro do STF, Flávio Dino, criticou a Advocacia Geral da União ao analisar um acordo com a Axia, antiga Eletrobras, após desestatização da empresa. A avaliação do magistrado foi expressa no plenário na segunda-feira, agora, na quinta-feira, perdão, dia 4, ontem, e que se tratou de um acerto constrangedor, entre aspas, o que o Dino fala. A mim é muito constrangedor, como brasileiro, que a AGU tenha feito esse acordo. É constrangedor. Primeiro, pelo jabuti do tamanho de um elefante. O outro aspecto é que, do lado dessa tribuna, os advogados disseram que os trabalhadores não foram ouvidos. Uma determinação constitucional exige que, quando estiver em jogo o destino dos trabalhadores, eles sejam ouvidos. As críticas de Dino ocorrem em um momento sensível à AGU. O chefe da pasta, que é o Jorge Messias, foi indicado para o STF, mas enfrenta resistência tanto por parte dos senadores em meio a um mal-estar entre o governo Lula e o presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre, do União. E já também, né, já vai falar do Gilmar Mendes, mas a Sofia já explicou, né, que o Messias também tentou interferir na decisão do Gilmar Mendes nos dias anteriores. E é isso, de acordo com o que o Dino traz em relação ao acordo que foi firmado com a Axia nesse processo de desestatalização, houve um problema muito grande. 5 ministros votaram, inclusive, pela homologação integral da conciliação, outros votaram pela validação, né, do governo, validar somente uma parte que faz referência ao governo, e outros também em relação aos processos trabalhistas. E o que acontece? O STF não precisaria estar agindo se a AGU, bem entre aspas, tivesse feito o seu trabalho bem feito. E uma coisa que a Sofia fala muito é sobre a necessidade da gente ter, nos altos cargos também, ministros ligados às causas trabalhistas, que não é que é um ponto muito importante, porque geralmente são os juízes, são os ministros que têm um olhar mais atento ao trabalhador, à população como um todo. Não que os outros não tenham, mas a tendência é que tem um olhar menos elitista para com a população, porque compreendem que essa população dos trabalhadores, de forma muito geral, um trabalho muito precarizado. E aí o Dino já traz um olhar que é o seguinte: se a gente tem a AGU que não ouviu os advogados, não ouviu a parte dos trabalhadores, isso já é inconstitucional. Meio que já derruba, né, todo o acordo que foi proposto ali, foi feito entre as duas partes. Mas continua, tá? Eu vou te pedir também para trazer a Carta Capital, está fazendo uma boa cobertura dessa questão do Messias, Sofia. E a Carta Capital também fala sobre a divisão do STF, sobre o acordo entre a União e Eletrobras, e a espera de Fux. Eu adoro a espera de Fux, porque Fux sempre é menos célere, né? Menos célere. E aqui a matéria fala que o STF
retomou o julgamento da homologação do acordo entre a União e a antiga Eletrobras após a privatização da empresa. O processo surgiu em 2023, quando o presidente da República acionou o STF contra parte da lei de desestatização da Eletrobras. O governo contestou o dispositivo que limitou a apenas 10% o poder de voto de qualquer acionista, inclusive a União, que detém 42% das ações ordinárias. É isso, você tem 42%, mas tem até apenas 10% do poder de voto. Isso, na prática, o que faz? Tira da União poder de determinar ações dentro da empresa, que é uma empresa de energia. Vocês conseguem compreender isso, né? O que a Eletrobras faz? É energia, é uma empresa do setor elétrico. Fazer um processo de tirar uma estatal, né, e você fazer um processo de privatização, faz com que o governo, nesse caso o Rio de Janeiro, perca bastante do seu poder de competitividade, do seu poder de redução de preço, do seu poder de expansão de território. E muitas vezes as privatizações é justamente numa ideia de, olha, a energia está muito cara, é muito caro para o Estado manter, a gente precisa privatizar, porque privatização vai melhorar esse processo. Quase sempre é quando piora. Então, a gente precisa rever, inclusive, esse discurso de privatiza para melhorar, ainda mais quando a gente fala... Eu não sou, por exemplo, gente, uma pessoa que seja contra a privatização de aeroportos. Tenho questões, mas eu não sou contra. Mas água, luz, sabe? Essas empresas não podem ser deixadas na mão de quem visa o lucro, porque uma empresa privada visa o lucro, não fornecimento de água, não uma distribuição igualitária de concessionários, não melhoria de salários e condições de vida das pessoas, não é isso que essas empresas visam. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as privatizações como um todo, sobretudo com itens básicos da nossa vida, que é água, energia, dentre outros. E é isso, Sophie, a gente está agora acompanhando essa queda de braços, que deve continuar por mais um tempo, até a sabatina do Senado. A gente vê aí o Messias mobilizando para tentar a ajuda do Senado, inclusive contratou um advogado muito bom, né, que tem articulação dentro do Senado para ver se consegue ser aprovado, mas ao mesmo passo que o Messias, eu pensei no Josias, porque o Josias, acredite, gente, até o Josias de Souza, do UOL, não gostou da indicação do Messias. Para vocês entenderem que o Lula conseguiu, de fato, com essa indicação, desagradar todo mundo. Movimentos sociais que queria, movimentos sociais, sobretudo o movimento negro, que queria uma pessoa negra, ainda uma mulher branca, conseguiu desagradar. Alguns ministros do STF que também já falavam sobre esse clamor de diversidade, pensavam em uma outra mulher, até porque a Carmen Lúcia também deve se aposentar nos próximos anos. E o Lula foi ignorando todas as camadas até ter esse nome do Messias, que deve ser um nome muito criticado ainda pela frente, viu, Sofia? De fato, o Messias, ele foi colocado lá, ele tá mostrando que ele não sabe fazer articulação política, na prática é isso, porque ele foi colocado lá meio que contra a vontade do Senado, né, porque o Senado queria o Rodrigo Pacheco, e daí e também não foi muito bem aceito um nome muito bem aceito pelo próprio STF. E daí, na tentativa de conseguir apoio de um, ele tá se queimando com o outro. Então, já que eu não... na tentativa de apaziguar o Senado, porque ele tem medo que com o Senado favorável a Rodrigo Pacheco, ele não conseguisse a posição dele, né, não conseguisse passar pela sabatina, ele foi tentar agradar o Senado, só que com isso desagradou os possíveis futuros colegas. E isso tudo dentro de um contexto de muito atrito entre os poderes, porque a verdade que a gente tá vendo é isso. O Senado fica bravo com o Legislativo, fica bravo com o Executivo, e o Legislativo fica bravo com o Judiciário, daí o Judiciário tenta se proteger do Legislativo, mas com isso acaba passando um projeto que irrita ainda mais, e inclusive irritando a imprensa, né? Como projeto não, né? Uma liminar, irritando inclusive a imprensa
E daí o legislativo, como não gostou da indicação do executivo para o judiciário, vai lá e começa a atacar o executivo com pautas bomba e não sei o quê. E no meio desse caos, vão lá e jogam Jorge Messias, que claramente não está sabendo lidar com esse caos. Então, se fosse o Lula não vai fazer isso porque o Lula é teimoso pra caralho. Mas se fosse o Lula, eu pegava e tirava o Jorge Messias. E aproveitava a chance pra colocar alguém melhor lá. Mas o Lula é teimoso, ele não vai fazer isso. Quanto mais disserem pra ele que não foi uma boa ideia colocar o Jorge Messias, mais ele vai insistir no Jorge Messias. Mas o Jorge Messias ele só vai servir de catalisador numa crise que já estava instaurada muito antes dele chegar ali. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo isso. Enfim. Ficamos por aqui, Dai. Sofia, só um comentário sobre o Lula. Diga. O Lula, além de ser teimoso, ele gosta de mostrar que ele manda. Aham. E já era. Acho que ele vai insistir até o final mesmo. Ele vai insistir até o final e o Jorge Messias, anotem o que eu estou dizendo, vai causar ainda mais caos. Pessoal, isso que eu nem toquei no fato de que o Jorge Messias, sabe alguém... sabe quem que tá apoiando o Jorge Messias pro STF? Quem? Conselho Federal de Medicina. Conselho Federal de Medicina que foi eleito tendo Nicolas Ferreira, o atual presidente do Conselho Federal de Medicina, foi eleito tendo Nicolas Ferreira como apoiador. O atual Conselho Federal de Medicina que está tentando dar jeitinho de banir aborto até em mulheres vítimas de violência sexual. O mesmo Conselho Federal de Medicina que é anti-vacina. Sim, nós temos um Conselho Federal de Medicina que é anti-vacina. E eles estão apoiando o Jorge Messias pro STF. Puta que pariu, Lula. O que você tá fazendo? Não tem como ver coisa boa daí não, né? Não tem como ver coisa boa. Não tem. Vai dar merda. Só tem como dar merda isso. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.